Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos e hoje nós vamos conversar sobre as múltiplas linguagens na educação infantil. A infância e a construção da história. Então, aqui a gente fala um pouquinho, né, do momento desde que as crianças nascem, né, e é aí que a gente precisa ter atenção a todas as coisas que vão acontecendo desde o início da vida, que são os aromas, as cores, as formas, as texturas, né? O tipo de choro que essa criança tem, as suas variações culturais expressivas, né, que ajudam a compreender o significado do mundo. Então, elas manifestam cada uma de sua forma, né? E sendo assim, as pessoas à sua volta trazem para ela o quê? Para elas, né, muita experiência, muita experiência. E essas experiências, elas são aproveitadas, né, de acordo com o ambiente em que esse sujeito ou essa criança, né, sobrevive, né? Então a criança é um sujeito de direito. Essas linguagens na educação infantil, elas são múltiplas, como eu já disse anteriormente, e trazem para nós diversas formas de comunicação, através do corpo, através da linguagem, através do olhar, né? Através dos gestos, enfim. Nós vamos agora falar um pouquinho da linguagem, né? Que o termo linguagem ele vai muito além da fala e da escrita. Essa linguagem corporal, essa linguagem de cada fase da vida, de como a gente colocou, né? Que vem falando, né? De palavras, pequenas palavras, choros, movimentos da criança, né? Traçados, pinturas, sons, né? E entre outros. Então, essa criança, ao se expressar, ela varia as suas linguagens, constrói em si mesma essa cultura, né? Onde ela já está inserida. Então, nós, professores, precisamos explorar e conhecer as linguagens que as crianças utilizam para se comunicar conosco, né? De acordo com gênero, classe social, etnia e faixa etária. Áreas da linguagem. Então, nós temos vários múltiplos exemplos aí de propostas, né, pedagógicas na área da linguagem oral, escrita, das artes, conhecimento do mundo, movimento, matemática e música. Então, assim, procura-se entender as múltiplas linguagens da criança através de atividades corporais, plásticas, atividades musicais, orais, escritas, faz de conta e o mundo virtual. A importância da contação de história nas artes, né? A contação de história, eu ainda quero falar um pouquinho, é o momento em que a criança ela ouve, ela entende, ela modifica e ela passa aquela história muitas vezes com uma outra visão. Muitas vezes a historinha que ela ouve, ou na casa dela, ou na escola, geralmente, ela muitas vezes ela cria em cima daquilo que ela ouviu e muitas vezes passa a contar essa história de uma outra maneira. Isso significa que ela, né, constrói dentro daquele contexto, ela constrói, né, uma nova narrativa através da sua imaginação e expressa ali, né, a sua forma, né, de ver aquele contexto, aquela história, aquela música, tudo que traga uma mensagem. Então, nas artes, as manifestações expressivas e artísticas que não precisam ficar centradas em um único período, não, nem disciplina, né? Ela pode passar a ser o cotidiano da criança para ganhar mais espaço, né? E maiores, assim, habilidades para o dia a dia. Desenhar e pintar, né? É uma forma que a gente tem de expressar, de se comunicar, né? As crianças conosco, nós também com as crianças,
né? Os professores utilizam muitos desenhos simbólicos nas suas aulas, né? O desenhar e o pintar, com diferentes texturas, né? Com diferentes traçados, revendo o imaginário dessa criança e trazendo ali a representatividade do que ela considera como feio, como bonito, né? E trazendo esses trabalhos produzidos pelos alunos e assim disponibilizando, né, em diferentes materiais para que eles possam também se identificar, né, com aquilo que eles criaram. A música é uma linguagem, sim, a sua presença entre as crianças é fundamental para que possam compreender e construir o seu mundo, né, a partir da linguagem sonora. Então, quais as experiências sonoras de meninos e meninas? Muitas, né? Então, elas auxiliam na organização da atividade e se relacionam com a hora do lanche, a hora da higiene, né, a hora da atividade física, o que é grande, o que é pequeno. Então, a música ela traz uma mensagem muito importante, né, para as crianças. A criança e a música são criadas, né, ao brincar. Então, as crianças pequenas buscam, né, identificar o ambiente onde vive, utilizam sons e altura, duração, intensidade, timbre, brincadeiras, né? Assovios, risos, e tudo isso faz parte dessa diferenciação, né, dos sons para que ela também possa identificar momentos da vida, né, que vai fazer ela recordar de coisas agradáveis, vai fazer ela recordar de diversas situações do cotidiano. Ao ouvir aquela música, ela vai lembrar de algumas situações. Aqui, no caso, exposições infantis. Então, aqui é fundamental que a gente possa refletir sobre a participação dos eventos, a construção da cultura, né? Evidenciar a produção cultural da infância, trazer a iniciativa da exposição, né, para lugares voltados à cultura. E essas criações, elas estabelecem uma hierarquia, um ponto de identificação de produções realizadas por essas crianças, né, em determinados locais. O teatro, muito espontâneo, né? Dramatização, uma coisa muito espontânea, é muito criativa e as crianças geralmente vivenciam, né, o teatro, a dramatização através de histórias infantis, né, aonde essas peças elas possam realmente acontecer independente da faixa etária da criança. O teatro e a dança, né, que trazem aí para nós aquelas apresentações. As crianças começam com essas apresentações, Dia da Mamãe, Dia do Papai, a festa junina, onde mostra ali uma interpretação corporal, a dança, o movimento, a linguagem, né, trazendo então, transformando a comunicação aí em formas, no caso de artes, né, no formato artístico que a criança estabelece, né, dentro da escola, com seus professores e com seus responsáveis também. As máscaras de diferentes tamanhos, feitas de cartolina, de papelão, elas são identificadas, né, pelos seus personagens. E através delas, as crianças também brincam e dramatizam, enfim, muitas histórias e criam, então, em torno das máscaras, todo um contexto, né, toda uma imaginação através de personagens. Os bonecos de meias, né, fantoches, de plástico, de taxinha, né, com todo, né, aquele aparato dos recicláveis, das fitas, dos botões. Essa confecção aí é tão importante quanto a contação de história com os bonecos. Então, que os professores possam não só contar a história, mas também utilizar, né, esses bonecos
na sua construção, desenvolvendo então a criatividade. Deixa a criança fazer o bonequinho que ela quer, da cor que ela quer, enfeitar como ela quiser. E ela vai gostar muito, né? E vai gostar muito desse boneco. E talvez através desse boneco ela conte a sua história até com mais, né, realidade, com mais identidade. A dança e o movimento, né? Que é a dança na educação infantil, como a gente já falou, vem das datas comemorativas, caracterizam-se, né, pelos gestos, coreografias, né? E é muito importante porque a criança passa a ter também uma disciplina ali, né? Enquanto aprende a dançar, que é muito prazeroso, faz o movimento, né? E produz então a questão da ordem, né? A ordem, ordenando os seus movimentos. E é muito importante aqui essa atividade. A linguagem matemática, que é uma linguagem que expressa o discurso matemática, o número, né? A questão da quantidade, né? E aí faz uma compreensão, a interpretação, né, dos signos matemáticos. Através de jogos e brincadeiras, a matemática ela se torna uma rica ferramenta na educação infantil. Então, a linguagem matemática simbólica, né, permite que a criança imagine e construa, né, situações diversas e em diversas formas. Bom, ainda a matemática na educação infantil, quando a criança se apropria da linguagem matemática, ela constrói a interação com o objeto do conhecimento, ela lê, escreve, conta, mede, compara, busca soluções e instrumentos para produzir essa comunicação em sua cultura, é um fator fundamental para que essa criança se desenvolva dentro, né, dessa linguagem matemática. Aqui as nossas referências, e eu quero dizer para vocês que qualquer dúvida é só fazer o contato no Fale com o Professor Tutor ou em mensagens dentro do AVA, ok? Muito obrigada e até a próxima!